pedir o reajuste por idade em planos de saúde de beneficiários com mais de 60 anos, mesmo em contratos antigos assinados antes da vigência do Estatuto do Idoso. A decisão, que aguarda a proclamação oficial, teve uma repercussão geral e pode impactar milhares de contratos em todo o país, especialmente aqueles firmados nas décadas de 90 e anos 2000. O julgamento foi marcado por uma mudança de entendimento, já que o STF reconheceu que a proteção do Estatuto do Idoso pode retroagir para garantir a não discriminação por idade nas mensalidades dos planos de saúde. Vamos conversar e receber mais uma vez a advogada Melissa Canda aqui no estúdio do Pan News Curitiba. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada. Vamos lá, para tudo, né? Absolutamente tudo. Minha mãe tem mais de 60, minha tia tem 84, meu pai tem 61, temos plano de saúde. Significa que agora, como assim? Essa questão dos reajustes, como entender esse novo entendimento do Supremo já está valendo para contrato anterior? Se no meu caso, ou no caso da família, como eu vou saber se isso já está sendo aplicado, se eles estão respeitando esse novo entendimento? Queria que a senhora trouxesse aí as suas considerações iniciais sobre esse tema. Bom, o que todo mundo precisa fazer agora, principalmente quem assinou contrato de plano de saúde antes de 2004, tem que pegar o seu contrato. Às vezes não tem, pede para a operadora, que eles são obrigados a mandar uma cópia do contrato, e no contrato de plano de saúde, obrigatoriamente, tem que ter uma tabelinha de reajuste por faixa etária. Então, vai dizer ali as idades, onde vai sofrer o reajuste e o respectivo índice de reajuste. Então, entre 2000 e 2004... 2000 por quê? Porque foi quando surgiu a ANS. Então, quando a ANS passou a regulamentar o mercado de saúde suplementar. Entre 2000 e 2024, era possível haver reajuste até os 70 anos de idade. Então, se olhar esses contratos, vai ter índice de reajuste com 60, com 70 anos. Depois de 2004, com o advento do Estatuto do Idoso, então todos os contratos firmados depois, a última faixa etária para reajuste é os 59 anos. Então, não tem mais. Antes de 2000, quando não existia ANS, não havia regulamentação, valia o que estava no contrato. Então, muitas vezes não tinha nem tabela. Simplesmente dizia que ia ser reajustado por faixa etária, enfim. Então, todo mundo precisa ver os seus contratos. Quem tem contrato antigo, então anterior a 2004, e verificar que existe uma previsão de reajuste depois dos 60 anos, então o último reajuste tem que ser 59. Se tiver previsão, o que acontece, João? Eu imagino que, em caráter administrativo, a operadora não vai deixar de aplicar o reajuste. Está previsto em contrato, ela vai aplicar o reajuste quando a pessoa atingir a idade que está prevista no contrato. Então, eu imagino que esse beneficiário ele vai ter que recorrer à justiça para ver declarado o seu direito de não sofrer este reajuste quando completar 60, 70 anos. A senhora acredita que, havendo uma notificação extrajudicial por parte de um escritório que represente, esse cliente, talvez seja suficiente, ou por si só a administradora, a operadora do plano de saúde toma a iniciativa de fazer esse ajuste, ou apenas havendo a palavra da justiça? Eu acredito que não. Porque se a gente fizer São muitos casos, né, doutor? Se a gente fizer um paralelo com a decisão que já tínhamos do STJ, agora uma recente do STF, a respeito da cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, então, da mesma forma, se eu for para o plano de saúde, administrativamente, e falar, olha, o que eu estou pedindo não está no rol da ANS, mas ele cumpre os requisitos que o STJ e que o STF estabeleceu. Mesmo assim, a operadora continua negando a cobertura do procedimento. Então, eu imagino que, da mesma forma, em relação ao reajuste, ela vai continuar aplicando o que está previsto em contrato. Então, aqueles que já tiveram reajuste depois de 60 anos, pois você deu, o exemplo aí dos seus familiares, existe a possibilidade, então, de recorrer à justiça e pedir a diferença do que foi pago a mais. Quem sofreu o reajuste já... Tanto para receber isso, como para desconto em eventuais mensalidades. Isso, só que lembrando que, do ponto de vista do processo judicial, tem uma prescrição para receber de volta dos últimos 3 anos só. Tá? Então, se isso aconteceu há mais de 3 anos, eu não vou conseguir pedir a restituição. Mas, digamos, alguém que está lá com 72 anos e teve um reajuste com 70, pode pedir agora a diferença da mensalidade, a declaração da nulidade desse reajuste quando ele fez 70 anos e pedir a devolução da diferença
judicialmente agora. Eu acredito que administrativamente não vai conseguir, não. Ô, doutora, um ponto aqui, até importante que se diga, Ana, os planos de saúde, né? Bom, eles custam mais para quem tem mais idade, por uma matemática meio óbvia, porque, muitas vezes chegam até aquela certa idade com a saúde mais comprometida, utilizando mais, fazendo mais exames, demandando muito mais dos serviços que são prestados e oferecidos pelos planos de saúde ou por médicos conveniados. Doutora, não existe, né, almoço grátis, a gente sabe. Naturalmente, se há esse impedimento de reajuste a partir dos 60 anos, a gente que não atingiu 60 talvez vai acabar pagando, né, para que o plano de saúde consiga fazer um certo equilíbrio e mantendo o seu lucro devido, porque ninguém tem um negócio se não é para efetivamente obter um determinado percentual de lucro. Como entender essa complexidade a partir dessas decisões ou dessas novas regras que passam a ser estabelecidas enquanto o jogo ele já está posto? E até para entender o impacto disso também para as próprias operadoras, como entender esse todo mesmo que o João trouxe no recorte aí para gente. Sim, então, aqueles que têm contrato novo, depois de 2004, se olharem as suas tabelas de reajuste por faixa etária, vão perceber que o maior reajuste é na faixa dos 59 anos, que é a última faixa. Esses dias, eu atendi um cliente e o reajuste dele aos 59 anos era de 77%. Então, é um índice muito significativo. As operadoras deixam, então, se você olhar a tabela, elas realmente deixam o maior índice para esta última faixa etária. Porque é uma idade a partir da qual, naturalmente, as pessoas vão começar a demandar mais os serviços do plano de saúde, natural. E se pensar que uma pessoa hoje vai viver até os 80, 90 anos e não vai mais poder ter reajuste por faixa etária, é natural, então, que a operadora lance esse reajuste maior ao final do contrato. O impacto disso. Se a gente pensar do ponto de vista de que o beneficiário vai ter que recorrer ao Poder Judiciário para ter essa declaração, a gente não sabe estimar o percentual de beneficiários que efetivamente vão reclamar no Poder Judiciário. Então, eu não tenho como mensurar isso, porque realmente acredito que a operadora vai continuar cobrando o reajuste depois de 60 anos, desde que previsto em contrato. Então, não sabemos estimar o impacto. E é importante a gente lembrar que esse reajuste por faixa etária, ele não se confunde com o reajuste anual do plano de saúde também, que é aquele reajuste anual para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, inflação. Na verdade, as despesas. Custo médico. O custo médico, as despesas que a gente fala, a sinistralidade, então, a depender de se a sinistralidade do plano foi muito elevada, com o que se arrecadou. E lembrando que para os contratos individuais familiares, a ANS dita o reajuste, mas se a gente falar nos 25% da população brasileira que tem plano de saúde, 20% são planos individuais familiares, então que tem o índice de reajuste regulamentado pela ANS, mas 80% dos beneficiários estão vinculados a contratos coletivos, que não têm o reajuste anual regulamentado pela ANS. Então, são reajustes que acabam sendo naturalmente mais altos. Então, é importante deixar claro. E aí, o que acontece? No ano que a pessoa sofre o reajuste por faixa etária, ela também sofre o reajuste anual normal. Então, às vezes, em um ano, por exemplo, esse cliente que eu citei o exemplo, ele teve 77% de reajuste ao completar 59 anos e ainda sofreu o reajuste anual de mais 9%. Que foi alguns anos atrás da INSS. Então, você imagina, de um ano para o outro, o teu plano de saúde aumenta 85%. Doutora, dentro desse aspecto, a alternativa ou a solução buscada por muitos é a migração, buscar um outro plano em que talvez naquele primeiro momento, ou num primeiro ano, seja mais interessante, mais atrativo do ponto de vista de custo, né, fixo. E um aspecto importante de se observar é com relação à carência, sobre a cobertura e o prazo de carência para determinadas especialidades ou procedimentos, enfim, porque se você está buscando economia e ainda mantendo, né, a questão de que você seja coberto por aquele plano, muitas vezes você acaba ignorando algumas regras e alguns pontos fundamentais quando você talvez vá precisar, né? Os beneficiários podem mudar de plano de saúde fazendo portabilidade.
Tá? Então, ao fazer portabilidade, atendendo-se os requisitos para fazer portabilidade, ele não vai cumprir carência novamente, nem para doença pré-existente. Então, se eu tenho um paciente que, eu estou no meio de um tratamento oncológico, estou fazendo quimioterapia, faz a portabilidade, o tratamento não vai ser interrompido. Então, existe essa possibilidade. Então, vamos pensar numa pessoa que tem um plano de saúde antigo, antes de 2004, que tem as tabelas de reajuste por faixa etária, então ele já sabe que com 60, 70 ele vai sofrer um reajuste, se não quiser sofrer o reajuste vai ter que recorrer ao Poder Judiciário. Então ele pode querer trocar de plano e ao trocar de plano ele vai aderir a um plano novo já, posterior a 2004, que vai ter um reajuste então na última faixa etária aos 59 anos e cumprindo os requisitos de portabilidade ele vai continuar naturalmente sendo atendido sem nenhuma interrupção. Mas aí ele precisa passar por todo um processo de análise e aceite dessa portabilidade, que digo que às vezes também não é muito fácil, mas cumpridos os requisitos ele consegue mudar de plano sim. E, doutora, você entende que nesse contexto, isso tudo, essa discussão pode acabar abrindo também precedente para se discutir outras situações, né? Enfim, envolvendo contratos antigos de plano de saúde, cobertura, reajustes até mesmo por outros motivos? Sim, alguns contratos antigos ainda tinham reajustes vinculados a índices da SUSEP, porque eles eram muito vinculados à questão de seguros de seguradoras, porque não tinha ANS para regulamentar. Então, isso tudo a ANS vem trabalhando com o passar dos anos e quando a ANS surgiu em 2000, também fez um trabalho muito forte de contatar os beneficiários que tinham esses contratos antigos, solicitando que eles fizessem a migração, a adaptação para planos regulamentados. Os planos de saúde antigos, anteriores à ANS, eles têm muita limitação de cobertura, limitação até de próteses em cirurgia, limitação de diárias de UTI, limitação de sessões de fisioterapia, coisas que depois que a ANS passou a regulamentar não existem mais. Mas os contratos são vigentes, as pessoas não quiseram migrar e é importante a gente esclarecer também para os ouvintes que não tenham receio de migrar de plano de saúde. Quem tem um plano de saúde antigo, para migrar, não pode sofrer um reajuste, um valor de mensalidade superior a 20,59%. Então, as pessoas têm medo de migrar de plano para um plano adaptado, porque acham que vão pagar muito mais, que o plano vai ser muito caro. Mas a ANS regulamenta que, para fazer a migração, o valor da mensalidade não pode sofrer um reajuste maior do que 20,59%. Então, vale a pena migrar, sim, para quem tem contrato não regulamentado. Aí, doutora Melissa Kanda conversando com a gente. Doutora, para quem ligou, sintonizou agora no rádio, só para a gente trazer esse fechamento, essa informação importante. No caso de você que tem um plano de saúde, porventura tem mais de 60 anos, você recebe sempre os reajustes anuais, previstos em contrato. Mas aquele reajuste por idade, a partir dos 60, isso não pode mais acontecer. Doutora, como que eu faço para saber? Bom, tem que voltar lá no contrato. E aí, já que a parte envolvida está interessada, nada melhor do que, de fato, buscar essas informações. Senão, você vai acabar pagando mais mesmo. Sem dúvida. Busca o contrato. Não achei o contrato é muito antigo, liga na operadora, pede uma cópia do contrato. E aí observa, se houver previsão de reajuste depois dos 60 anos, o último reajuste tem que ser os 59. Depois dos 60 anos, aí a pessoa pode até tentar questionar a operadora, ver se diante da decisão do STF em caráter administrativo, a operadora vai suprimir esse reajuste ou não. Se disser que não e a pessoa entender que é do seu interesse, vai ter que buscar um advogado para entrar com um processo para ver o reconhecimento da nulidade desse reajuste depois de 60 anos. E a advogada doutora Melissa Kanda, a gente agradece, viu, sua participação e disponibilidade aqui com a gente. Obrigada. Imagina, volte.